Entenda como o Botafogo deixou a Conmebol em situação delicada, mesmo que sem querer. Finalmente, Carlos Leiria é demitido do Botafogo. Isso e o react de vários programas que falaram do Botafogo nessa manhã/tarde de sexta-feira. Então, antes de começar o vídeo, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar aqui no canal Notícias do Fogão. Temos área de membros, 4 planos de membros, valores simbólicos de 3, de 5 reais, já ajuda muito o canal a manter a estrutura que a gente tem aqui, fazer um ótimo serviço todos os dias para o botafoguense ficar bem informado sobre tudo do Fogão, tá? Sem mais enrolações, bora pro vídeo. Muito bem, e no meu fogão, hein? Renato Paiva, que é o treinador, segue conhecendo o elenco com a sua nova comissão técnica. Junto com o treinador, chegaram os auxiliares Miguel dos Santos e Ricardo Dionísio. E eles falaram com a minha outra casa, que é a Botafogo TV. Rodolfo. Percebi que o Botafogo houve uma grande mudança e a grande mudança permitiu ao Botafogo estar sempre a disputar títulos. É verdade que no passado houve momentos difíceis que tiveram caso e não conseguiram, e isso mudou. Porquê? Porque o Botafogo manteve-se lá a disputar esses títulos. Estamos bastante satisfeitos. Relativamente ao torcedor, podem contar com a nossa dedicação 24 horas, com um empenho de nossa parte e um profissionalismo de excelência, que foi para isso que nós viemos. Vamos fazer um game aqui? Vamos nessa. Escalar esse Botafogo do Renato Paiva. Você sabe mais do que eu, mas eu vou tentar te ajudar. Me parece que ele é muito ofensivo. Ele é. Assim como o Arthur Jorge era. Sim. Tá? Ah, vai tomar 4 gols, mas vai marcar 6. Tá tudo bem, Tá gente. tudo certo. Eu quero ganhar, tá bom? Vamos lá. Aí a gente tem o John ali, supremo, absoluto. Indiscutível. Tem o Léo Link hoje, mais uma vez, um grande goleiro, porque na outra temporada tinha o Gatito Fernandes. Então, mais um grande goleiro ali, sentado no banco, que é o Léo Link, mas o John é soberano. John. Lateral direita. Esse eu acho que é o grande debate dentro da torcida do Botafogo, tá? É. O Matheus Ponte ou o Vitinho. Tem uns torcedores que preferem muito o Vitinho e tem torcedores que preferem muito o Matheus. Características diferentes. Sim. Matheus jovem, corajoso, ofensivo, agudo, tá sempre beliscando, mas tem ainda uma dificuldade defensiva. Vitinho, muita qualidade defensiva, né? Mas na hora que sobe, às vezes, no terço final, fica com uma dúvida Peca. ali e peca. Quem que você escolheria? Eu acho que, até pensando com a cabeça do Renato Paiva, que o Vitinho, ele já tem uma experiência internacional na carreira. Então, talvez ele tenha uma facilidade para assimilar o que o Renato Paiva quer melhor. Tanto é que o titular com o Arthur Jorge, quem era? Vitinho. O Vitinho. E fez uma excelente final de Libertadores, por exemplo, Melhor contra o Atlético partida Mineiro. dele com a camisa do Botafogo. Mas oscila bastante. Ele oscila, é fato. Isso também tem a ver com a adaptação. É um garoto jovem ainda. Eu iria de Vitinho. Eu também escolho o de Vitinho, Vitinho. apesar de gostar muito do Matheus. Eu adoro o lateral ofensivo. Mas se a gente já tá falando de um Renato que é um cara super ofensivo, ou seja, vai ter qualidades e vai ter disposições ofensivas muito positivas, eu acho interessante você ter uma Ele contenção compete maior. mais que o Matheus. Eu acho o Vitinho também. Vamos lá. Poupa tempo, né? Poupa tempo. Bastos Barbosa. Bastos Barbosa. O Bastos 100%. Apesar do Agora Jair, tem o Jair. E o David Ricardo. E o David Ricardo. São excelentes zagueiros Dois pés também. esquerdo, né? Sim, sim. O Dois- Jair, na verdade, ele é destro, mas ele tem muita facilidade com a canhota. Ele é ambidestro, né? É. Ele tem muita O facilidade. David é canhoto. Canhoto. Então seria ali mais um Do Barbosa. do Barbosa, Sim. né? Mas eu também acho que a dupla aí, daqui a um mês a gente tem um Bastos provavelmente já pronto. E é um cara muito disciplinado fisicamente, então, e muito forte também, né? Uma memória muscular muito grande. Eu acredito que não vai ter muita dificuldade de recuperar sua forma física, o Bastos aí, Bastos e Barbosa. Lado esquerdo, Alex Telles. Também Alex Telles. poupa tempo. Cabeça de área. Gregory Gregory e Marlon Freitas. É. Danilo, não. Não. Alain, não. Não. No meio do ano que tem problema. É, que chegou chegou o o Wendel. Aí vai ficar- a gente pensa lá, que Aí ainda vai não ficar chegou esse complicado. dia. Vamos lá, agora, Savarino, Savarino, Santi Rodrigues. Santi Rodrigues, que ficaria ali no lugar do Almada. Exato. O Arthur no lugar ou o Natan. O Natan mais pela ponta direita ou pela ponta esquerda? Ponta esquerda. Então- Pode jogar na direita, mas é mais ponta esquerda. Quem que você escolhe? O Arthur, que ficaria ali
numa faixa Cara, essa é difícil também, de campo, cara. ou o Natan, que acho que ia mudar muito a disposição ali? O Santi, ele como o Almadinha ali, ele joga pela esquerda, ele joga flutuando, talentoso, habilidoso. Eu acho que o Renato Paiva pode fazer um casamento aí, como foi feito, por exemplo, com o próprio Thiago Almada. O ponto Novas histórias. A gente pode ter um cara caindo mais pela esquerda, como o Natan. Só que tem um ponto, Fernanda. E aí a característica do treinador. Tem uma foto, inclusive, que a gente passou ontem aqui, que o Renato Paiva tá assim, ó. Ele tá fazendo isso aqui, esse movimento. E o que ele quer dizer com isso? Um por cada lado. Um em cada lado. E aí, lascou. Ele gosta dos caras assim, ó, espetados. Então, eu não duvido que ele vá bancar o Santi inicialmente. Bancar o Santi? Inicialmente. E deixar o Savarino jogando. Ou ele vai utilizar o Savarino de ponta. Entendeu? Então ele colocaria o Savarino, o Natan e o Igor Jesus. E o Santi no meio. Santi no meio. Entendeu? O Savarino já fez essa função diversas vezes na carreira. É inteligentíssimo e tem condições de fazer. Eu não tenho dúvida que ele vai utilizar 2 pontas aqui, ó, espetados na linha. Porque isso é uma coisa muito natural no futebol moderno, muitos técnicos usam isso, o Guardiola, que é do jogo posicional. E olha só, virou uma moda no Brasil. Moda. Que se a gente for olhar, os times brasileiros, a maioria joga com os 2 pontas nos flancos bem posicionados ali, um caindo pelo lado direito, outro... Tanto que a gente vê o Júnior Santos, ele era um cara que caía pelo lado direito e quando ele tinha que fazer um falso 9 ou cair pela esquerda, ele não performava bem. Sim. E ele ganhou com o Arthur essa mobilidade, essa facilidade e com o tempo também de tentar experimentar. Ele ficava muito impedido, porque era uma função, quando ele ficava de falso 9, que ele não tinha aquela experiência. E ele evoluiu e amadureceu demais na temporada de 24, o Júnior Santos, em relação a isso. Mas ele era um cara muito quadrado, ele ficava aberto pelo lado direito. Ele foi aperfeiçoando isso. Mas isso é muito característico hoje do Brasil. Os jogadores terem os seus lados, performarem daquele jeito, e ter um cara como o Igor, como o Pedro, como o Camisa 9, né, que fica mais fazendo a grande área e, obviamente, saindo, porque hoje a modernidade pede muito o centroavante também sair da sua casa para ajudar, principalmente, sobretudo, defensivamente. Então tem uma experiência bacana aí. O Savarino é super versátil, super inteligente. O Arthur era tão bom, Fernanda, mas tão bom. Ai, não fala não. Para sua tristeza, que muitas vezes quando o jogo do Botafogo ficava manjado desse jogo mais lateralizado, ele fazia o Luiz Henrique vir pro meio. Ele trazia o Luiz Henrique pro meio, por quê? Porque o grande jogador ele tem que estar tocando na bola. Não pode deixar o cara isolado. E quem faz muito isso é o Vinícius Júnior no Real Madrid, é o Rodrigo no Real Madrid. Eles, apesar de alargarem o campo aqui, quando o jogo tá difícil pelo canto, eles vêm pro meio e eles conseguem construir por dentro. Então o Renato Paiva tem material humano para fazer isso. Tem. E o Igor seria o camisa 9 aí, o 9. Né? O 9 que se movimenta, o 9 Ninguém mexe no meu... Eu acho que... Eu acho que não tiraria ele, não. Não, nem eu. É o meu 99. Ele é 99. Adoro o Botafogo. Não sei se é o melhor nome, de verdade, não sei. Ele tem um conhecimento do futebol brasileiro, passou pelo Bahia, trabalhou lá no Bahia, mas também não teve nenhum grande sucesso no futebol brasileiro. Mas sabe quando eu acho que começa a virar falta de opção? E aí sai esse aqui não serve, não é a prioridade, não é a prioridade 1, nem a 2, nem a 3, uma hora vai ter que alguém vai aceitar. Né? Então... Não sei se é um bom nome para o Botafogo, mas pelo momento do Botafogo precisa de alguém. Agora, ele vai pegar um problemaço, né? Porque a coisa vai mal, a cabeça dos jogadores também não é boa. Então, acho que, com toda a situação que o clube vem passando, eliminação em competições, eu acho que o momento do Botafogo é muito complicado. Desejo boa sorte ao Paiva, mas não sei se era o nome ideal. Acho que qualquer treinador que chegasse após Arthur Jorge e tudo que ele conquistou seria um problemão, porque sempre comparariam, e a fase do ano passado do Botafogo foi espetacular, principalmente da reta final. Ele conseguiu coisa que ninguém nunca conseguiu na história do Botafogo. Então, isso você coloca ali uma régua muito alta que é difícil superar ou competir. Mas é o que você falou, ele teve algumas escolhas, foi o Renato Paiva, que tem um bom trabalho no Del Valle. É um trabalho antigo, que foi campeão, mas veio ao Bahia, não conseguiu terminar a temporada, por exemplo. Então, é um mistério. Exato, é uma aposta. Eu acho que é uma grande aposta, mas, na minha opinião, talvez o maior problema do Botafogo hoje seja o John Textor.
porque ele perde um pouco a mão nas suas entrevistas, nas suas declarações, as suas reações. Eu acho que tudo isso, no contexto, acaba afetando um pouco o grupo, o clube, né, de uma maneira geral. Mas boa sorte para o Paiva, né, que tenha sucesso. Vamos conferir também na coletiva dele de apresentação. O treinador comentou sobre o estilo de jogo que quer implementar no Botafogo. Equipa grande tem que manifestar comportamentos de equipa grande. Fazer, não dizer, fazer. Então, uma equipa grande vai sempre atacar muito tempo, de formas diferentes, entrar nas defesas adversárias de formas diferentes, por zonas diferentes. Essa variabilidade de ataque é aquilo que eu quero para que seja mais difícil defender para os adversários. Só que esta variabilidade de ataque faz com que aquilo que eu entenda que é uma característica de equipa grande a nível defensivo, que é atacar com muitos e saber defender com poucos. Proposta de jogo ofensiva, ter a bola o maior número de tempo possível e quando a perdermos recuperá-la o mais rápido possível. Uma equipa que não é reativa, uma equipa que vai à procura, uma equipa que vai buscar o golo adversário. A forma como nós desenvolvemos esta forma de jogar, passa a redundância, é algo que vai agradar bastante aos torcedores do Botafogo. Ou seja, um estilo ofensivo, atacar com muitos e defender com poucos. Isso é meio perigoso, Ivan. Tem que ser muito bem feito para dar certo. Já viu algum treinador na apresentação falar que vai jogar, vou só defender? Vou armar um time fechadinho ali. Todos falam que vão para o ataque, que vai ser um time ofensivo. Só que na prática, coisa diferente. Tem um adversário, tentar conquistar o grupo primeiro, fazer com que esse grupo entenda a forma dele trabalhar, a filosofia de jogo. E aí sim, aos poucos você começa a mostrar o resultado. Né? Vamos ser ofensivos, defender, atacar com muitos e defender com poucos. A gente sabe que no futebol... Vamos ver, Paiva. Vamos ver. Vamos esperar os próximos capítulos desta novela. E primeira edição aqui na Transamérica, é hora de falar do Botafogo, Rodrigo Brandão. Muito bem, Zé, chegamos ao 4º dia sob comando do técnico Renato Paiva no Botafogo. Este é o 4º dia de treinos que começaram na terça-feira e aos poucos os atletas vão assimilando as ideias do técnico português. Por mais que ele já tenha dito que não pretende fazer mudanças radicais, é óbvio que ele vai colocando um pouquinho das suas ideias neste novo Botafogo, bem diferente do que fez o Bruno Lage na sua passagem aqui pelo clube, quando quis mudar a forma de jogo do Botafogo, que já tinha uma maneira de jogar implementada pelo Luiz Castro. Para o Renato Paiva, o Arthur Jorge deixou uma base de trabalho clara e, obviamente, ele não vai fazer mudanças radicais no time. O estilo de jogo do treinador é o jogo de posição, tática baseada em ter jogadores pré-fixados em zonas pré-definidas do campo. Ele gosta de atuar com os dois laterais bem abertos, quase que colados nas linhas laterais. Na dinâmica de jogo dele, o ponta pode ir para o fundo ou pode cair para dentro, desde que outro jogador ocupe aquela posição. Não importa por quem seja, pode ser um lateral, pode ser um volante. O importante é quando o time atacar, essas zonas precisam estar ocupadas. Este é um dos princípios do técnico Renato Paiva que ele está implementando neste novo Botafogo, claro, repetindo, sem fazer grandes mudanças no estilo do técnico Arthur Jorge. E aos poucos, Eve, ele vai tendo o seu elenco todo à disposição. O zagueiro Bastos e o atacante Natan Fernandes participaram ontem do treino com bola. É claro, é apenas um início dessa fase de transição, mas nas imagens mostradas pela Botafogo TV, a gente já pôde ver os dois treinando em campo. Aos poucos eles vão sendo incorporados ao elenco e aí o Renato Paiva vai ter todo o elenco à disposição para trabalhar esse período longo de treinamentos até a estreia do Campeonato Brasileiro. A gente lembra que o Bastos está lesionado desde a partida contra o Nova Iguaçu, ainda pelo Campeonato Carioca, quando sofreu uma pancada no joelho no início da partida, e o Natan Fernandes está recuperado de uma lesão sofrida ainda no Sul-Americano Sub-20. Este já está em uma fase mais avançada da sua recuperação. Ele também
também já se juntou aos demais companheiros. O Elias Manuel, o Santiago Rodrigues, todos esses jogadores que foram contratados recentemente e que ainda não tiveram oportunidade de estrear com a camisa do Botafogo, vêm treinando normalmente e o torcedor fica na expectativa de que a diretoria consiga um amistoso para poder observar esses jogadores e que eles possam mostrar a cara desse novo Botafogo. Valeu, Azevedo? Tá certo, Rodrigo Brandão, informações do Botafogo. Pois é, cara, assim, é interessante o Renato dizer que quer, né, se aprofundar no trabalho que foi feito pelo Arthur Jorge, mas eu acho que, no fim das contas, cada treinador tem um estilo muito diferente, né? Ele vai aplicar as ideias dele, isso é muito claro. Agora, é até inteligente você pegar o que tem de bom na equipe. Ah, sim. A não ser... Deu certo, né? A não ser, assim, que fosse totalmente contra a ideologia de jogo dele. Mas vamos lá, né? Era um Botafogo que jogava bem, futebol vistoso, time organizado, taticamente um time interessante, fisicamente um time muito forte. Por que você vai dispensar uma dessas características, né? Aproveita e, claro, implementa aquilo que é o seu trabalho. Até porque tem tempo pra isso. Um mês aí de treinamentos que ele tá desfrutando pra chegar na estreia do Campeonato Brasileiro. Eu acho que é inteligente da parte dele. Além do mais, não deixa de ser também, essa declaração, um movimento de aproximação com a torcida. Quando ele diz, olha, vou manter o estilo do Arthur Jorge, aquilo que se realizou de legal aqui, ele tá sinalizando algo como, ó, vou tentar dar continuidade naquele trabalho que vocês gostam tanto. Não deixa de ser um movimento de aproximação. Eu acho até inteligente pro discurso dele, para tentar ganhar um pouco mais, digamos assim, de simpatia do torcedor. Não que ele precise disso para trabalhar, mas é legal criar uma conexão logo de cara. O André Souza tá por aqui, elogiando o programa. Obrigado, irmão. Papo 1 precisa ter mais tempo para além das informações do esporte no Rio. Teria mais tempo para as brincadeiras sadias que vocês fazem. Virei ouvinte frequente por causa dessa leveza e sarcasmo. Obrigado, André. O Evandro Mesquita da Shopee tá aqui. Um abraço, cara. É você? Não, o Evandro Mesquita da Shopee tá aqui com a gente aqui na... Que a galera te chama de Evandro Mesquita, pô. Olha... Carlos Leiria é demitido do Botafogo e não comanda mais o Sub-20, graças a Deus. Cara, Leiria é igual cueca furada no seu armário. Uma hora tu vai precisar usar. Então é melhor jogar fora, manda embora, para caso dê algum problema com o técnico principal, não precise recorrer a ele um dia. Ah, mas tem o Caçapa. Vai que o Caçapa também sai. Não sabemos, então é bom não ter o Leiria por perto. Ex-interino do Botafogo, Carlos Leiria foi demitido do clube e não comandará mais a equipe Sub-20, informou o jornalista Bernardo Pinho no seu ex-Twitter, né? Na sexta-feira, hoje, Leiria foi treinador do Botafogo na maior parte do Campeonato Carioca e também na final da Supercopa do Brasil, quando o Glorioso acabou sendo derrotado pelo Flamengo em Belém. Quando o Botafogo acertou o retorno de Cláudio Caçapa, foi informado que Leiria retornaria ao Sub-20, porém ele não estará à frente do time para a disputa do Brasileirão Sub-20, que começa já na próxima semana. E aqui está o tweet do Bernardo Pinho. Graças a Deus, Leiria não faz mais parte do quadro de funcionários do Botafogo. Leiria, para mim, foi o cara responsável por destruir tudo que tinha ainda restante do Botafogo do Arthur Jorge. Se o Caçapa, por exemplo, estivesse aqui desde o final do ano e assumisse de início esse ano de 25, tenho certeza que não duraria 2 meses, mas que duraria algum tempo muito maior do que durou com o Leiria, aquele estilo de jogo, né, o jeito de jogar do Arthur Jorge. Porque o Caçapa, ele sabe fazer isso. Ele mantém ali durante um certo tempo o trabalho parecido com o antecessor dele para a transição ser feita com qualidade, não pegar uma terra arrasada, né? O próprio, eu não digo que o Fábio Matias faria isso não, porque ele não fez igual o antecessor dele, mas ele criou ali uma postura diferente no Botafogo que deu certo. O Leiria tentou isso e foi uma terra arrasada, foi um completo desastre. O Botafogo do Leiria era horroroso e ele prejudicou o Caçapa, que chegou e teve que tentar corrigir algo que, na minha opinião, o Caçapa não tem capacidade de fazer, criar algo novo de muita qualidade. Ele é um cara que mantém ali o que está sendo feito bem feito. Por um tempo, quando ele manteve por um mês quase, 3 semanas, o Botafogo do Luiz Castro, quer dizer, vivo ali em campo durante uns 4 ou 5 jogos até chegar o Bruno Lage. Então, ainda bem que o Leiria foi embora. Como eu falei, é igual cueca furada. Não mantenha por perto, senão uma hora
vai ter que usar. E aqui um ótimo texto do blog do Mansell explica como o Botafogo deixou, mesmo que sem querer, sem intenção disso, a Conmebol em maus lençóis perante a opinião pública. Por quê? Vamos ler aqui. O Botafogo não tinha esse objetivo, mas sem querer deixou a Conmebol em situação muito delicada com a opinião pública internacional. Pega muito mal a entidade divulgar o relatório do jogo contra o Racing, caprichando nas denúncias contra o Botafogo, fala-se em sinalizadores, em brigas, reclamações, talvez com o objetivo de punir o Botafogo e o estádio Nilton Santos. Isso tudo depois do episódio envolvendo o Palmeiras na Libertadores Sub-20. Mas e sobre Racis? Bora falar? Quem não viu, ontem, na quinta-feira à noite, rolou aí um caso muito ridículo, deprimente, deplorável de racismo de um jogo, não lembro qual era o time que enfrentava o Palmeiras. Foi um jogo no Paraguai, foi Cerro Porteño 0, Palmeiras 3, né? A torcida do Cerro Porteño fez gestos racistas, cuspiu na cara de jogadores do Palmeiras fazendo gestos racistas também, profanando ofensas raciais. E eu quero saber agora, eu e todo mundo quer saber agora, cadê essa agilidade? Veremos quais são as punições, porque para punir, por exemplo, sinalizador, reclamações, né, e briga, a Conmebol, a punir brasileiro é um leão. Para punir gestos e falas racistas de clubes sul-americanos, argentinos, uruguaios, chilenos, paraguaios, etc., aí ela é um gatinho, né? Se isenta. Queremos ver a mesma agilidade e o mesmo rigor agora para punir o Cerro Porteño. Aqui, bora falar? Não. No caso de Racis, a Conmebol é um gatinho. É leão com clubes brasileiros e até mesmo com alguns estrangeiros, mas apenas quando passa dos limites. Como foi o caso do Peñarol. Mesmo assim demorou para agir e tirar o jogo do campo rival e jogá-lo para o Centenário. Agora acredita ser um absurdo os dirigentes perguntarem se o árbitro era um psicólogo do Racing, do jogo Botafogo e Racing na Supercopa, Recopa Sul-Americana. Mas vejam que não há nem ofensa nisso, apenas uma ironia. O árbitro ser conivente com a violência argentina, também presente no primeiro jogo, tudo bem. O problema é a postura dos botafoguenses, ou melhor, dos brasileiros. Por conta da incompetência do presidente da CBF, Reginaldo Rodrigues, não tem nem legitimidade do cargo, pois vem sendo questionado por processo eleitoral, o que levanta dúvidas, mesmo com decisões judiciais. O Brasil virou chacota na América do Sul. O Palmeiras foi humilhado na quinta-feira e seus jogadores foram aos prantos por não suportarem ofensas racistas. E a Conmebol não fala nada. Até soltou uma notinha clichê, padronizada. Quero ver as punições. Se cala e deixa quieto. Mas absurdo é o comportamento do Botafogo na visão da entidade. O Botafogo questionar a arbitragem é um absurdo. Agora, ofensas raciais num jogo de sub-20 da Libertadores com garotos, são moleques de 18 anos ali jogando o jogo. São garotos, né? O mental da rapaziada, da molecada, não tá pronto ainda, não tá formado. Aí é de boa, né, Conmebol? Mas absurdo é o comportamento do Botafogo na visão da entidade. E é por essas e outras que a UEFA manda no futebol há anos. E olha que lá também tem racismo. A Conmebol é uma vergonha, é uma bagunça, mas a CBF colabora para que os brasileiros fiquem enfraquecidos. Aposto que o Botafogo será punido com 1 ou 2 jogos, não sei, de punição no Nilton Santos. Agora o Cerro Porteño, eu duvido. Bom, pessoal, eu fico por aqui. Se curtiu o conteúdo, deixa seu like, comenta, compartilha, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar aqui no canal Notícias do Fogão. Temos área de membros, 4 planos de 3, de 5, de 15, vários valores diferentes. Se ajuda muito aqui o nosso canal, manter a estrutura que a gente tem, fazer um bom serviço todos os dias, se mantendo como o canal que mais posta horas diárias somadas de conteúdo sobre Botafogo no mundo. Então, dá essa moral pra gente. Tamo junto sempre, um abraço e até o próximo vídeo.